Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um episódio. A gente está super animado. Nossa, né? a gente quer saber simplesmente tudo. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos já deixar aqui o convite para o pessoal se inscrever no canal, curtir, né, os vídeos, compartilhar, né, Rê? Mande para suas amigas, para uma pessoa que quer acompanhar. Às vezes você está no trânsito, as pessoas têm falado muito isso para a gente, né? Que estão escutando, dirigindo, ou enfim, no transporte público. É muito gostoso. É muito legal, né? Muito bom. E agradecer, né, a generosidade do pessoal. É isso aí. E a nossa convidada, essa lindona que está aqui com a gente, doutora Flávia Macluf, é isso? Acertei o sobrenome? Acertou. Ela é dermatologista, né, Rê? Mas ela cuida bastante de uma saúde integrativa e nós já estamos apaixonados. Nós já estamos com a nossa lista de perguntas. Querendo saber tudo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, adorei o convite. Nós que agradecer a agradecemos. vocês, a nossa amiga Mari. Ah, é a Mari, né? Gente. A Mari é responsável fez por nosso vários contato. convidados. Beijo. Um beijo, Mari. Estamos te esperando Estamos te esperando ansiosamente. E, doutora, começar a falar então um pouquinho assim, é dermatologista, mas é muito mais, né? Fala um pouquinho aí pra gente do seu trabalho, de como funciona os seus atendimentos, quais as suas vertentes aí, a gente quer saber tudo. Então, né, cheguei a comentar um pouquinho com vocês, né, a minha trajetória, né? Isso. E eu já estou há 20 anos em São Paulo, está completando agora. Eu sou do Rio, sou de Petrópolis, mas fiz minha formação toda lá e vim para São Paulo depois que eu me casei para começar a vida aqui. Porém, quando eu terminei a dermatologia, eu fiquei um pouquinho frustrada, porque o serviço era ótimo, porém essa questão da medicina mais tradicional é um pouquinho mais limitada. Então, com isso, eu acabava ficando frustrada, literalmente, porque parecia que eu não tinha muitas ferramentas. Uhum. Eu tinha poucos medicamentos, às vezes eu fazia um diagnóstico muito bonito, conseguia chegar ao diagnóstico, mas e na hora do tratamento? Como que vai resolver? Ah, você bloqueia. Geralmente os medicamentos são causa... a gente não vai muito na causa, não é assim? A gente vai no médico, tá com dor de cabeça, tem até piada sobre isso, né? Ah, tá com dor de cabeça, toma isso. Tá com outro problema, micose, passa. Já tem até as receitas de farmácia, né? Prontas. E era um pouco frustrante, porque tinham questões, às vezes, genéticas, realmente a gente não consegue interferir muito, não se falava ainda em epigenética, praticamente aqui no Brasil. Porém, eu tive uma infância que eu me tratava com homeopatia, fiz um estudo sobre isso, eu conto um pouquinho até, depois vou comentar sobre o livro, vai falar do livro. Que eu trouxe para vocês. E depois dessa feira de ciências, eu estudei bastante assim, a homeopatia. Depois eu me tratei com questões, com as partes mais emocional também, com florais. E aquilo acho que ficou gravado em mim. Então, quando eu me formei, terminei a especialização e tudo, eu falei, não, tem algo a mais. Deve ter algo que eu possa fazer a mais. Eu não gostava do não. Não tenho que fazer, não pode, é isso. Eu falei, não pode ser tanto não assim, né? Eu aprendi lá atrás que tinha algumas coisas a serem feitas com fitoterapia, inclusive. E daí comecei a pesquisar. Chegando em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer aqui o Dr. Efraim, da prática ortomolecular, e foi abrindo um leque. Porque uma coisa vai levando a outra, o congresso é um mundo à parte, mais os colegas que você vai fazendo, o trabalho... Aí um vai puxando o outro. Um vai puxando o outro, fui parar em medicina quântica e terapia floral, homotoxicologia, que é uma linha de homeopatia, assim como a antroposofia é. E foi me encantando, e um pouco sem ter o entendimento também da saúde como um todo, através da medicina chinesa, terapia neural, acupuntura. Então, você vai... que integra mais. O que é isso, né? Essa visão integrativa. É ver um ser humano como um todo, não em pedacinho. É claro que, às vezes, para a gente explicar uma questão, a gente, para ser mais didático, a gente faz em partes, mas tudo acontece ao mesmo tempo. Né? O coração está funcionando, independente de você, o pulmão está respirando, a pele você está excretando. Então, é tudo ao mesmo tempo aqui e agora, né? Daí eu comecei a ficar mais encantada e ter mais ferramentas. E comecei a descobrir que você precisa ter uma visão. E às vezes você acerta o medicamento, você faz todo aquele tratamento bonito, né, de suplemento, de carência, você desintoxica, depois você suplementa, você estabelece o equilíbrio, mas mesmo assim
funciona para 80%, 90% dos pacientes, mas não para 10%. Aí você tem algo a mais. Aí você começa a descobrir que, principalmente na pele, né, a flor da pele, como a gente brinca, no maior órgão do corpo humano, a pele. Então, você também, do mesmo jeito que você desintoxica as toxinas através do seu corpo físico, né, que a gente acaba se inflamando mais através de alimentação, você também se inflama através dos seus pensamentos. Tá. Muitos pensamentos negativos, repetitivos. Então, você ficou estressado, ficou nervoso, ficou ansioso, você altera toda a tua química que vai gerar alguma reação no teu corpo. Então, uma descarga adrenérgica, tem aquelas urticárias colinérgicas que a pessoa se coça todo, a psoríase piora. E o que é isso? É uma drenagem das toxinas emocionais através da pele. A pele é um grande órgão de drenagem. E depois que você consegue ter um pouquinho mais de consciência sobre isso, você amplia um pouco mais a tua consciência e começa a ver um pouco melhor. Então, quando o paciente chega e fala assim, eu só quero um medicamento para isso. Não é bem assim. Eu você não veio na ajudar. médica certa. Eu preciso ajudar a doutora. A sorte é que assim, eu já passei por 4 ou 5. Eu falei, então vamos lá. Então, vamos tentar. Minha responsabilidade é um pouquinho maior, porque a doença, ela também vem como caminho de cura. Né? Nada acontece por acaso, assim como a dor, você está com uma área doendo. O que ela está te sinalizando? Que tem alguma coisa errada ali. Se você não para, não faz um repouso, não põe uma tala, engessa para que tenha uma recuperação, você não vai ter um bom resultado. Então, qualquer tipo de dor, de sintoma, seja físico, seja emocional, seja até algo mais espiritual, você precisa dar o remédio certo para a questão certa. Então, esse olhar ajuda você a ver muito o ser humano como um todo. E isso me ajudou para eu mesma, para minha família, para os meus filhos, né, que foram meus primeiros cobaias. Vamos ver se funciona, né? Os animaizinhos também são muito beneficiados e é bom que você vê, né, esse efeito placebo, que seja bom, né? Que bom que existe o efeito placebo, porque funciona nos animais, né? Você consegue ajudar. Então, questões de ciúme, de relacionamento, você vai um pouco além. E na questão da estética, da beleza, né? Eu fui convidada para fazer esse livro porque eu também precisava me encaixar dentro da minha profissão. Porque, como eu comentei com vocês antes, os pacientes me procuram por doença ou pela estética, que eu gosto muito, trabalho com isso. Mas só que a estética ficou muitas vezes vista como funilaria e pintura, como alguns amigos brincam. Né? O dermatologista não é médico. Parecia que a beleza é algo supérfluo. E um primeiro ponto de vista, um primeiro olhar, assim, pode até ser, mas depois você vê que não é bem assim, que é mais profundo. E isso também eu precisava ressignificar para mim, sabe? Ter esse olhar, que não era só uma injetora de produtos, de escolhe o laboratório, indica seringa, indica procedimento. Não sou uma vendedora, né? Sim. Então, muitas vezes eu começo de fora para dentro, mas o meu paciente ele melhora de dentro para fora também. Não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista emocional. Então, eu já tive histórias muito bonitas de pessoas que tiveram um resgate, que até sumiram, depois voltaram, porque ele começou a se ver melhor. E como tudo é muito quântico, começa no mundo das ideias, nós somos muito ansiosos e tudo, nós queremos para ontem, o Botox faz um milagre, vamos combinar. Uma mulher com Botox em dia não quer guerra com ninguém. Não. Foi muito interessante, até porque na época na pandemia, logo naqueles primeiros 15 dias que não podia se fazer nada, tinha que trancar, eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? Eu só trabalho com estética, é tudo presencial. Como vai ser isso, né? Aproveitei, claro, para descansar, para colocar um monte de coisas em casa acumuladas. Estava todo mundo muito exausto naquele período, né? Muito estresse. E nisso uma paciente me liga e brinca assim, olha, Flávia, por favor, você pode abrir a clínica para me atender? É uma emergência, uma urgência. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Claro, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Já uma paciente minha de muito tempo, ela, pelo amor de Deus, não sai do online, tudo agora é online, eu não aguento ver minha testa, estou me achando, estou um bulldog. Não, mas eu preciso de um botox urgente. A gente faz tá muita acabando com a minha coisa. autoestima, eu não quero sair de casa, eu estou amargurada, eu estou deprimida. Eu falei, é? Então, realmente, faz sentido. é um caso de emergência. Faz sentido, é um caso de emergência. Inclusive, a questão do livro veio um pouco depois disso. Foi muito bom para mim, para eu ir ressignificando esse trabalho da estética como um caminho de cura da alma também. Então, quando muitas vezes eu vejo um paciente, eu não estou vendo um paciente também, eu estou vendo uma obra de arte, né?
Então, assim, depois que eu tenho a professora Lucilena Galvão, de filosofia, ela conta a história, né, do Michelangelo, que ele olhava para pedaço de madeira, um pedaço de mármore, ele não via a peça em si, o material, ele já via o pronto. Então, ela já via esculpido, ele ia tirando ali de dentro, que estava escondido ali. E aquilo me inspirou muito. Eu falei, nossa, não é que é? Então, você vai ajudando o paciente a se ajudar. Então, é um outro tipo de olhar. É bem interessante porque eu vi muitas transformações. Isso começou a validar mais o meu trabalho. E estética supérflua? Não necessariamente. Não é. Eu tenho certeza que não é. Faz muita diferença, porque você consegue trazer, fisicalizar algo que às vezes a gente perde. Mulheres são fases, né? Então, você tem a fase da adolescência, e tudo envolve essa questão do empoderamento e da autoestima. Então, tem as fases da adolescência, depois tem a fase da mulher adulta, da jovem adulta, da mulher adulta, vem o climatério, a menopausa. São muitas transformações, são muitos hormônios envolvidos, e muitas vezes os relacionamentos ao seu redor, você não se encontra mais ali, não se encaixa mais. O que está acontecendo comigo? Quem eu sou? Eu vivi tanto tempo, de repente, né, em função de de outro, do meu trabalho, da minha profissão, mas é isso que eu quero para mim, esse é o meu objetivo. Isso está me trazendo muito benefício para o meu lado pessoal. E meus filhos agora estão crescendo, estão indo embora. Tem muitos pacientes com aquela história, né, que se repete, síndrome do vazio. Aí, quando ela começa a olhar para si, o tempo passou um pouquinho. E é difícil envelhecer com hoje em dia, né? Com tanta tecnologia. Acho que hoje a gente envelhece, né, dia a dia com câmeras, porque antigamente as pessoas tiravam uma foto num casamento, no aniversário. Hoje você vai vendo a sua linha do tempo, né? E eu acho que esse papel é muito importante de você poder, né, melhorar realmente a autoestima, porque antigamente eu estava falando isso nesse final de semana, né? Pessoas da minha idade seriam já uma senhorinha. Né? Já seria não tinha mais nada para fazer, né? Então eu acho que a estética, exatamente, né? E a estética, ela traz assim um outro plus, né? Para você conseguir continuar o seu trabalho, né? Você continuar tendo autoconfiança. Eu acho muito isso, assim. Eu acho que não é funilaria e pintura, não. Eu acho que é muito essencial, né? Doutora, e como que funciona a sua consulta? Você fala, vamos tratar as toxinas emocionais. Como que é? Como funciona esse tratamento? Então, é bem assim, misto, porque muitos dos pacientes vêm por indicação de outros pacientes. Eu até gosto, eu não tenho milhares de seguidores, eu não sou de publicar muito, porque eu me sinto mais confiável. Porque como eu tenho um olhar mais diferenciado, então, vem aquela paciente... Tem que ter o paciente certo, né? Mas a gente se atrai, né? É isso. A gente se atrai. Então, assim, muitas vezes vem pela estética ou vem pela doença, já com alguns quereres. Aí eu vou sugerindo algumas coisas. Depende do paciente. Com esse tempo todo, eu aprendi a não usar todas as ferramentas de uma vez. Porque quando você começa a fazer um curso disso, um curso daqui, eu vou resolver... Não a gente fica até um pouco perdido, fica um pouco tantas opções. Né? Eu falei, não. Dá a César o que é de César. É uma coisa de cada vez. Né? Vamos por partes. Eu vejo a necessidade mais aguda, aquela questão mais importante para ela. Se é a queda de cabelo, a gente vai focar nisso. E ao longo... E sem incomodar o paciente, porque eu já tive pacientes que ele tinha cicatrizes de acne muito estranhas, muito feias, mas a preocupação dele era só o piercing que inflamou. Ele não se preocupava, para ele estava bem. E talvez eu não tenha o direito de ir lá incomodar ele, né? Eu posso indiretamente... Na sala de recepção, temos uma etapa, põe uns panfletos sobre acne, sobre cicatrizes, antes e depois. Planta uma ideia. Planta no Instagram. Então acho que agora isso me incomoda, porque talvez aquilo esteja tão fechadinho nele, ele não queira lidar com aquilo naquele momento. Mas o piercing talvez foi a pontinha do iceberg. Você tem a pontinha e tem tudo que está ali para baixo. Então, eu vou geralmente desenvolvendo uma relação de confiança com meus pacientes. Eu atendo muitas famílias, né? Então, ela veio jovem... Estou ficando mais velha, gente. Ela veio mais jovem, sem filho. Daqui a pouco ela casou, está grávida. E eu começo a ser tia quase, né? dos sobrinhos, dos filhos delas. E vem a mãe, e vem a avó. E eu acho uma delícia, muito gostoso, né? Porque é meio médico de família. Eu curto muito. Então, eu sou muito grata pela essa confiança depositada. E a pessoa já sabe, Flávia...
Às vezes eu já passei por situações assim, não tem floral pro meu cachorro? Porque eu não conseguia no veterinário, sei que eu falei, tá, tenta, passa isso aqui. Eu sou muito fã, né, de um medicamento homeopático, que eu brinco que eu virei a doutora Traumel, né? Passa Traumel ou carboxiterapia para resolver muitas coisas. E é verdade. Então, a tamanha confiança. E vou com vendo resultados bons. Nem tudo é um céu, né? Do céu ao inferno. Certeza. Não depende só de mim, né? Como assim, eu não posso andar com um sapato ou com o pé do outro. Todo mundo tem, mas o que eu percebo é que algumas vezes, como tem uma relação de confiança, tem momentos que o paciente ele não dá conta daquele tratamento. Até você, como nutricionista, sabe, né? Que é muito difícil você mexer na alimentação. Certeza. Você tem mudar uma questão estilo de vida, afetiva. né? Com certeza. E na dermatologia integrativa, eu preciso trabalhar muito isso, porque eu preciso ir na causa e não só no sintoma. Só que se tem paciente que, às vezes, ele vem com sintoma, eu preciso aliviar aquela dor, tirar ele da crise. Aí ele ganha mais uma confiança, tem mais uma abertura e eu começo a introduzir os conceitos. Sim. Olha, a pele é assim, funciona, eu preciso da tua ajuda. Vamos fazer um teste de intolerância alimentar? Você trabalha com os testes, doutora? Trabalho com os testes também. Com aquele A200, que é aquele que avalia 100, 206 alimentos. 46, 100, 200, sim. Legal. Gosto bastante, porque tem uma referência, né? Eu estava falando até com o meu cunhado, né, esse final de semana sobre isso, porque até uma dermato, a doutora Silvia, adoro, a doutora Silvia Nobre, dermato, ela fala que a pele ela é a fofoqueira do corpo, então ela trabalha muito com essa parte de alimentação. Então, é bem legal de você falar um pouquinho, assim, o que você acha que poderia ter se os pacientes aderem, porque, de repente, sei lá, glúten, coisas inflamatórias, você sente uma melhora quando eles retiram essas coisas da dieta? Sim, quando o paciente consegue aderir, é maravilhoso. E quando a gente acha realmente o alimento correto, né? Por isso que é a importância, às vezes, do teste. Porque a gente tem outros meios de fazer, né? Tira acrescenta. Sim, mas para você empiricamente dá para fazer, mas demora muito, o paciente às vezes não tem paciência. Tá vendo? Já estou 40 dias sem o leite, não mudou nada. Sim, porque não era o leite, era a berinjela, por exemplo. Berinjela. Eu tive um caso bem próximo. A clara do ovo. Clara tive do um paciente ovo. meu que era clara do ovo. Então, a gente fazia um combinado. Doutora, no meu aniversário e no Natal, eu vou comer bolo de chantilly e marshmallow. Tomo meus remédios e ok. Aí eu, ok. Ok, são combinados, né? Tá aí, tá vivo de vez em quando, ele já sabe o que ele tem. Mas é mais fácil quando o paciente sabe o que ele tem consciência, ele lida melhor. Ele pode até dizer, eu já entendi, eu não posso, mas eu vou abrir tantas exceções porque eu estou vivo, eu quero aproveitar, eu vou saber lidar, administrar isso. Então, eu gosto bastante, porque a pele realmente, quando a gente tem esse olhar do todo, a pele é um grande órgão de drenagem. E ela ajuda, ela é uma assistente, porque a pele, para o corpo, ela não tem prejuízo. Então, se alguma toxina do metabolismo nosso, de algum alimento, for muito tóxico para o nosso rim, por exemplo, o rim vai dar o corpo, a sabedoria do nosso corpo vai dar preferência a expelir pela pele. Sim. A pele não vai prejudicar, se não ser uma área muito grande, né? Não é uma queimadura. Mas vai doer, vai machucar, mas eu vou ter tempo para agir ali. Ela vai sinalizar. Vai sinalizar. Né, Agora, problema. o rim, o fígado, o pulmão, não dá. E sinaliza os sentimentos, né? Porque cada órgão também, pela medicina chinesa, a gente sabe a medicina psicossomática hoje em dia, que eu também estou estudando, dá esses sinais como você se vai sinalizando, mas questões emocionais. É um pano de fundo. O que tem ali por baixo? O iceberg de novo, né? Então, quando você vai observando isso, tem esse entendimento, tem as ferramentas certas para te ajudar. Não preciso excluir ele de comer tudo, mas eu consigo, através de um exame, direcionar mais uma dieta. E trabalha junto com os profissionais, vai no nutricionista, obrigada. Precisa de algo a mais que eu não estou conseguindo, você vai encaminhando para os outros profissionais, vai fazer terapia, vai fazer uma terapia neural, que eu sou muito apaixonada, a gente trabalha muito. Um pouquinho, não sei o que é também. Então, são muitas ferramentas, né? A terapia neural, eu trabalho muito, já trabalhava antes com biopuntura. Você usa, dentro da homeopatia, a gente pode trabalhar com os injetáveis, né? Principalmente essa linha da obotoxicologia. Nos pontos de como se fosse acupuntura ou até mesmo no ponto da dor. É mais simples, facilitou a técnica. Então, você trabalha no ponto da própria dor, com esses medicamentos homeopáticos,
E você pode também trabalhar nos próprios pontos de acupuntura, se você tem esse conhecimento, faz os treinamentos, os cursos, enfim. E o resultado é muito interessante, porque é o todo, né? Ele pega a homeopatia e engloba todos os níveis, físico, mental e o emocional. Os resultados são bem interessantes. Depois é que eu vim conhecer a terapia neural, que já é difundida há muitos anos, principalmente nos países como Rússia, a Colômbia e a Argentina já estão bastante tempo à frente da gente. E você faz a injeção da procaína, de uma dose bem mais diluída, mas não com função de anestesia, mas com uma função de você repolarizar a membrana. Você tem uma informação que passa através daqueles neurônios e em algum momento bloqueia. Excelente para bloquear informação são as cicatrizes, por exemplo. Então, geralmente, nas primeiras sessões de terapia neural, nós vamos abordar as cicatrizes. Só que toda cicatriz... Cicatrizes físicas. Físicas. Tá. Mas aí que é interessante também. Você não vai atuar só na cicatriz física. Toda cicatriz ela vem embutida de algo por trás também. Tem um pano de fundo. Em que momento que você estava da tua vida? O que estava acontecendo? Existe algo mais emocional? O que isso significou? O que isso representou? Por que você atraiu essa cicatriz? Né? E aí tem milhões de histórias. Então, durante o tratamento, você não está tratando só a cicatriz em si, mas você está tratando um ser humano que tem uma emoção envolvida, uma questão toda ao redor daquela cicatriz, daquela história de vida. Né? Eu tenho uma paciente que brinca, adoro as minhas cicatrizes, porque elas me contam a história da minha vida, quando eu fui aprender a andar de bicicleta, quando eu pulei o muro para poder dar o primeiro beijo. Então, ela conseguiu ressignificar. Mas só que no campo físico, como nós temos mapeamento de acupuntura, por exemplo, de todos os pontos energéticos, existem alguns bloqueios e esses pontos podem estar correlacionados com órgãos. E quando você desbloqueia, você tem uma melhora orgânica da fisiologia daquele órgão que está envolvido. Então, uma coisa vai levando a outra, como quando você faz uma terapia crânio-sacral, uma técnica com Rolf, facial, microfisioterapia, você vai trabalhar as fáscias, que também tem memória, que é como se fosse uma tenda, você tem o circo, né? Você tem a estrutura de ferrinho e você tem o toldo. Se uma dessas estruturas de ferro está um pouco mais desajustada do que outra, na altura ou quebrada, na hora que você vai esticar o toldo, ele não vai ficar tão correto. Então, às vezes, o problema é lá no teu jeito de pisar, mas a dor é no ombro. Então, você também olha o todo. E na terapia neural, a gente consegue ter essa visão do todo, através desses pontos que a gente estuda, através do próprio efeito da repolarização que a procaína permite. Então, injetar essa substância em pontos definidos. Sim, na cicatriz é na cicatriz. Então, a gente faz ao longo da trajeto da cicatriz. E, ao mesmo tempo, você está tratando emocional, você está conversando. E aquela emoção vai fluindo. Naturalmente, o paciente já começa a te contar. Vão vindo coisas, é uma terapia. É uma terapia neural, física e emocional interessante. Vale a pena a experiência. E você tem, doutora, alguma qualificação nessa parte emocional? Você manda para algum psicólogo, algum terapeuta da sua confiança? Porque você vê que tem todo... Né? A gente vê que você tem esse trabalho de abordagem emocional. Que eu gosto bastante, eu estudo bastante. Tem muitos livros, essa parte psicossomática é uma outra paixão minha. Mas eu geralmente encaminho. Tá. Né? Eu posso fazer um primeiro atendimento, passar um primeiro floral, uma acolhida, mas depois eu prefiro compartilhar o paciente para o terapeuta. Muitas vezes até a própria terapia neural, dependendo de se for algo mais físico, uma coluna, algo mais mecânico, que eu não tenho uma experiência com agulhas grandes, assim, eu prefiro ir para quem já tem uma certa experiência maior, já faz isso rotineiramente. Senão também um paciente entra e nunca mais sai. Não, eu acho isso uma delícia, mas não dá para fazer tudo às vezes, né? E vai acabar faltando em algo. Então, eu agrego pessoas para a equipe, para poder trabalhar, indico. Nós temos um network grande, né? Então, quando algo não resolve de um jeito, vai de outro. E aí, e a parte estética? O que você trabalha? Você tem muita demanda ou acaba ficando mais nessa linha
comportamental? Como que é essa parte? Então, nessa minha questão uma certa crise que eu tive de profissão, né? Será que eu estou na área certa? Será que é isso? Porque médico, você vem com aquele conceito que médico só cura, que não é. Que não é verdade. Que o médico ele tem que ser o cirurgião que resolve. Então, se você é dermatologista, não é bem assim. Então, eu fui desmistificando isso no dia a dia. Foi bem interessante e é a minha paixão. Então, todas as vezes que eu tentava fugir um pouco da estética, eu voltava para a estética. E aprender a dar o significado, o valor que isso realmente tem para mim, tem sido, ultimamente, dar o exemplo. Às vezes eu não estou bem esteticamente, falo, poxa, eu tenho que dar o exemplo. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço, mas também esse olhar de compaixão com o outro, cada um tem seu momento de vida. Tem momentos que você passa por uma dificuldade para o próprio crescimento. Sempre os desafios vêm para um crescimento. É para te trazer algo a mais. Então, quando você também tem esse olhar, facilita um pouco. Só que você não pode ficar parado ali muito tempo, né? Sim. Então, essa questão do exemplo também foi importante para mim. Ainda está sendo, que eu estou nos desafios atuais. Com essas questões hormonais, estilo de vida, e os filhos vão crescendo, e você vai começando a ter um pouquinho mais de tempo, às vezes você abriu mão de algumas coisas em detrimento de outras. E o físico sente, né? Então, esse olhar com compaixão, talvez muitos pacientes meus vinham, não tem condição de olhar para isso agora, doutora, é só o botox, é só isso, então resolve a questão física. Mas, naturalmente, aquilo, você faz 20% que os outros 80% naturalmente vai desenrolando. Então, a maioria dos meus pacientes, eu trabalho mais a questão estética e vou dando uma pincelada. Daqui a pouco eu estou tratando, estou fazendo um novo rotina de alimentação, estilo de vida. E é bem interessante. E daqui a pouco o paciente some, depois ele volta feliz, mais jovem, repaginado, emagreceu. E isso é inspirador, é bem interessante. E da parte estética, eu adoro. É como a gente vai lapidando, vai esculpindo. E a área da dermatologia é muito grande, né? Porque vai da pele, é tudo, é cabelo, é pele, é unha. E acredito que com o Covid, por exemplo, essa questão do cabelo pegou muita gente. O meu cabelo, Jesus. Pegou, o meu também. Ele, assim, tá respirando com a ajuda de aparelhos mesmo. E não tô conseguindo recuperar ele, assim. Teve muita gente que aconteceu isso? Sim, muitas. Assim. Olha, queixa de cabelo no consultório, de cada 10 pacientes, acho que 7 ou 8 alguém tem alguma queixa. Mas o cabelo fala muito. O cabelo não é só cabelo, moldura do rosto, né? Ele tem uma característica de falar para a gente como está a tua saúde interna. Tá. Porque para o corpo, o cabelo também é supérfluo, né? Quando ele precisa, metabolicamente, ele pega toda a energia, todos os nutrientes e traz para o centro. Porque o corpo, a vida precisa continuar. E não necessariamente o cabelo vai... Você não precisa de cabelo para estar vivo. Para estar vivo. Então, a última coisa que sobra é vitamina para lá. Então, a gente tem que ajudar. E como o Covid espolhou muito essa questão imunológica, muito a saúde, teve uma demanda muito grande para o corpo reagir, o cabelo sofreu bastante as consequências, né? Então, a gente precisa descobrir qual é a maior deficiência. A mulher, naturalmente, né, até dependendo da origem, falando, né, de questões de ancestrais, você tem uma dificuldade maior ou não na absorção do ferro, a tua ferritina, o teu estilo de vida, o estresse que tem o cabelo tem muito a ver com o nosso rim, com a suprarrenal. Então, quanto mais você tem uma fadiga, quanto mais cansado, estressado você está, você faz com uma vasoconstrição no teu corpo e não tem a vasodilatação para que o sangue possa fluir à vontade. Ele acaba se concentrando e tem prejuízo para a saúde como um todo. Isso vai ter prejuízo para o cabelo. Então, começa a ter cabelo branco mais cedo. Nossa, gente, meu Deus. A cabelo é todo branco. Então, os hormônios são muito importantes. Acho que uma das questões importantes para a longevidade, para a gente envelhecer com qualidade de vida, porque os 60 são os novos 40, né? Eu acredito nisso, é você cuidar como um todo, e os hormônios é um grande orquestra, é o afinador da orquestra, né? É o grande maestro disso tudo. E o nosso estilo de vida hoje em dia não tem permitido muito, né? Principalmente nós mulheres, porque tem carga... A gente está sempre no limite, né?
Porque são muitas demandas, são muitas frentes de ação, né? Não estou assim, feminista, não é isso, mas a nossa Não, e eu acho que essa demanda visual, né? Eu acho que cada vez mais ela está ocupando um espaço muito grande, né, na vida das mulheres, porque a gente vê que, assim, hoje você não basta você estar, sei lá, com uma boa roupa, um cabelo, uma maquiagem, você precisa estar, né, com massa muscular, você precisa estar... Os dentes, né, impecáveis. Os dentes, então, parece que vai crescendo a lista e a gente acaba gerando uma insatisfação, né? Eu que atendo paciente, assim, que busca perda de peso e tal, mas às vezes aquilo é o que você falou, assim, às vezes aquilo não é o mais importante. De repente a pessoa está com diabetes, está com várias alterações, né? De deficiências nutricionais, enfim, muitas vezes parece que a listinha a gente nunca dá conta, né? Então eu acho que isso também tem sido difícil para a mulherada. E cada vez mais cedo, né? Porque as adolescentes estão cada vez, tem sido essa questão de bullying, de competição, de comparação, está cada dia mais cedo. Então, a maioria das minhas adolescentes de 12 anos já vem, trouxe meu skincare. Aí já veio para eu ver o skincare. Meu Deus! Eu venho a necessaire toda bonitinha. Olha, eu faço assim, o que eu posso acrescentar, o que eu posso fazer? E é bonitinho porque ela já está no autocuidado. Isso é gostoso. Sim. Mas tem que ter cuidado com o excesso, porque a comparação, o filtro do celular, isso não é uma realidade, né? E todo mundo verdade, tem né? essa exigência, isso, né? precisa essa exigência. E, por exemplo, no emagrecimento, a gente depois tem a outra parte. Tem que contar com a flacidez. Sim, com certeza. Você vai perder... Que é uma queixa delas. Muitas têm medo de emagrecer porque falam, depois cai tudo, não sei o quê. Vai cair o cabelo. Sim, o cabelo, unhas fracas. Todas as transformações, né, têm seus cuidados, não tem jeito. E com essa questão da mídia, da cobrança, da crítica, está cada dia maior. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, doutora, porque assim, a gente vê, por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente super jovem, e a gente via que ela já tinha feito vários procedimentos no rosto, né, até preenchimento de lábio e tal. Então, você acha que isso é preocupante? Como você se posiciona em relação, por exemplo, você está vendo que aquela adolescente ela está te procurando, só que ela já está com uma questão abusiva em relação a essa busca. Você orienta, porque eu tenho essa preocupação. De repente a pessoa ela quer emagrecer mais, só que ela já tem um transtorno alimentar. Você identifica esse tipo de transtorno de imagem? Você orienta os pais? Como que é isso? É bem complexo, e preocupante, né? Todo mundo que tem contato com adolescente sabe que isso é uma realidade cada dia maior. Mas cabe ao profissional mesmo ter um bom senso. Tem situações que eu não dou conta sozinha, eu preciso realmente encaminhar. É importante conversar com os pais. Muitas vezes os pais, as mães no caso, né, muitas vezes em relação mais às meninas do que os meninos, têm relações complexas também, né? Que passa essa insegurança para as crianças também. Então, não só tratar os filhos, mas você tem que tratar os pais, tem que encaminhar a família. E eu acho que vale a pena um bom senso. Eu tenho alguns casos de adolescentes, né? Então, as questões são inúmeras. Então, o Acutan. O Acutan é isotretinoína oral, que é um retinóide que é derivado da vitamina A. É um pergaminho de efeitos colaterais. Porém, o resultado final é muito bom. Quando melhora a autoestima, faz seja o adolescente, seja o jovem, seja o adulto, né? Exatamente, para acne. Mas a gente tem um critério, teoricamente, né? E eu cada vez mais por olhar o integrativo. Porque se a paciente está com muita acne, aquela acne está me dizendo alguma coisa. Aquele intestino não está bom, aquela digestão não está boa. Então, não adianta eu só ir lá e ficar passando creme e dar remédio, porque vai ser naquele momento. Daqui a pouco isso vai passar, porque eu não estou tratando a raiz. Só que essa idade é muito imediatista. Se eu não melhoro um pouco o aspecto dela, ela deprime e pode ter uma outra complicação. Aí você já toma um remédio para acne, passa o remédio para acne e vai parar no psiquiatra. Você vai tomar um remédio psiquiátrico também, porque você não está conseguindo se olhar no espelho. Então, essa questão desse dismorfismo visual, né, que está tendo hoje em dia está muito grande. Essa ideia da perfeição. Não pode ter uma acne no queixo. Um pouquinho de acne nessa região significa que você está vivo. É a parte hormonal, né? A menina está na fase de transformação, ela vai menstruar, ela está na TPM, ela tem ciclos. Então, uma acne nem eu escapo. De vez em quando você acorda. Lógico, Tem um lado emocional, que a acne também emocionalmente quer dizer outra coisa.
Às vezes a pessoa não se acha o suficiente bom, o suficiente bonito, limpo. Então, a acne também, aí ao invés de melhorar, piora. São umas coisas um pouco contraditórias, mas acontecem muito no inconsciente. Então, se eu tenho essa visão, como que eu vou só chegar ali e dar um paliativo? É claro que num determinado momento você tira da crise, mas depois você precisa trabalhar por mais tempo. Aí eu vou depender do paciente, vou depender da família, não é uma questão só minha. Na questão estética, a mesma coisa. Eu tenho pacientes muito bonitas, que já são magras, mas nada é o suficiente. E enquanto não coloco uma boca, um cílio... Então, hoje em dia, é a sobrancelha, Sim. o design de sobrancelha, é o cílio artificial, que a gente só pensa na estética, não pensa que aquilo vai ter que ter uma manutenção, que teu pelo pode não nascer mais depois, né? E é só estética, é só mediatismo. Porque os teus dentes, a dentina, por mais que você clareie, ela também absorve nutriente. Você vai lá e coloca uma capinha. Sim. Então, é tudo pela estética, tem que ter um bom senso, tem que ter um limite, que isso está muito complicado nos dias atuais. Você porque falou se de você adolescentes, não mas faz, os adultos também. os Porque você adultos vê mulheres também. assim... Vou pôr mais um pouco. Põe mais um pouquinho. Põe mais um Aí pouquinho. chega uma hora que a pessoa tá... A pessoa tá irreconhecível, desfigurada, né? Eu não gosto muito de trabalhar, não é o meu perfil, meus pacientes sabem. Eu não consigo transformar muitas pessoas, eu consigo rejuvenescê-la. Sim. Assim, eu brinco assim, vamos ficar 10 anos como você era 10 anos melhor? Né? Nossa, Vamos realçar a quem sua quer mais beleza? Pode ser. Pode ser agora. Vamos embelezar, vamos fazer assim, ó, a gente começa com as tecnologias, vai recuperando aquele teu estado inicial de saúde da tua pele, a gente vai trabalhar de dentro para fora, de fora para dentro, e aí a gente melhora a tua qualidade da tua pele, estimula mais colágeno, melhora a flacidez, desenha, depois a gente vai vendo onde vai faltando, porque não é assim, você faz a toxina, aí você melhora esse terço. Nossa, agora tá ali, aí começa a prestar atenção no suco. Não, e aí Nossa, vai agora o vencendo, sul, aí né? resolvi, Tipo mas assim, agora você- é aqui. Nossa, mas o pescoço não tem fim. Não Mas tem isso se fim. chama harmonização. Mas você primeiro, eu gosto de dar estímulos para o nosso próprio corpo produzir o próprio colágeno. Quando deu, o corpo falou assim, também tem um limite, né? Claro. Ó, deu. Ninguém é imortal também, né? Agora eu preciso colocar um extra. Então, vamos colocar um fermento, vamos dobrar a massa. Aí a gente, mas de uma forma mais consciente. É que o que a gente sem o vê é muito exageros. insatisfação, né? O que você está falando mesmo, que pelo menos como Nutri eu vejo muito isso, que parece que nunca tá bom e aí você nem curte aquele procedimento que você fez, porque você fez aqui, não, mas o pescoço, então a pessoa fica infeliz pelo pescoço, não feliz por aquilo que ela Agora, conseguiu, muitas vezes né? eu pego pessoas tão mais bem resolvidas que às vezes eu tô ansiosa para melhorar a aparência dela e ela, não, doutora, eu tô tão Tá bem. ótimo, nossa, que beleza. Mas é uma questão mais interna. Sim, É sem muito pessoal, né? dúvida. O buraco, como eu brinco, é mais embaixo. E a gente vai ajudando, vai pelas arestas, vai indicando, vai de acordo com a necessidade, com a possibilidade de cada um. Então, algumas adolescentes às vezes vêm, preciso fazer boca, né? Que agora todo mundo tem bocão. Se eu não tiver, minha sala inteira tem. Aí, puxa, mas você só tem, sei lá, 16 anos. Não, doutora, mas olha só como eu ficaria. Aí elas têm um poder Já de convencimento tem, grande. Já chega naquele aplicativo no Sim. Photoshop. Olha como eu ficaria. É assim. Eu falei, é isso, é. Você vai ficar feliz se eu fizer isso? Só isso, só isso. Aí, ok. Mas se me vem com alguma coisa muito além, Invasiva. e sempre com com a mãe, né? Sua mãe sabe, tua mãe está aqui, ela está sabendo. Tudo é conversado, tudo resolvido antes, né? Eu não vou fazer além, a gente vai fazer até aqui, tudo bem? Se não ficar com isso, não, a gente vai negociando. E fica bom. E aí ela fica satisfeita porque fez, pode mostrar para as amigas que ela fez. E tem esse outro lado que é muito Sim. bacana, né? Que é o pertencimento, a idade, a vaidade. o mas pertencimento. com bom senso. Eu acredito Não, e muito é nisso. muito melhor a pessoa Eu tenho fazer filho com- adolescente. Você sabe uma como pessoa funciona. qualificada, Funciona. né? Porque eu acho que hoje esse é o risco também, né? De repente, você não faz o procedimento e a pessoa vai fazer com uma pessoa que não tem qualificação, que de repente... Nem né, assim, escrúpulos. Vai não fazendo, vai né? fazer, Vai. né? Então... Porque aí tá mais preocupada com vender, com faz isso, faz aquilo. E eu já Sim, tive sim. pacientes adultas que falavam, você não vai fazer? Então eu vou fazer com outra. Eu falei, tá Sim, bom. tudo bem. Eu venho fazer isso com você, mas outra coisa eu vou fazer. Eu falei, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Sim. E é interessante que uma paciente específica, quando ela chegou, ela fez uma boca com outra pessoa. Eu já não havia um tempo, que ela é de fora, ela não é de São Paulo. Aí, quando ela falou que ela ia fazer, eu fiz, mas ela não foi suficiente. Eu fiz. Aí ela me manda uma foto dizendo, mas acabou com um mês. Eu falei, não, olha. Aí eu mandei a foto para ela.
Nossa, mas parecia que já tinha terminado. Eu falei, não, é que você tem uma boca menor, não dá para fazer tudo de uma vez, nós vamos fazer em algumas etapas. Preciso muito colocar mais. Aí eu fui no limite. Preciso muito colocar mais. Eu falei, daqui a 3, 4 meses a gente vê isso. Deixa eu dar mais uns 2 meses. Ok. Aí, não, preciso. Fui lá, desenhamos mais um pouco. Eu fui vendo que realmente ela respondia e harmonizava com a expressão, com a face dela. E com o todo, com a personalidade. É um conjunto, né? Que hoje em dia tem até o visagismo que trabalha, o cabelo. A gente faz um pouco isso também. A gente tem que ter umas noções dessa questão do visagismo. E daí, eu falei, então tá harmonizando. Mas chegou um limite, eu falei, olha... não, mas eu quero... Eu falei, não vou fazer mais. Agora, boca para você, ano que vem. Mas não sei o que. Eu falei, não, de verdade. Eu acho que daqui para lá é uma linha tênue. Exatamente, e eu, assim, é uma linha tênue. É complicado para mim também, porque vão ver você, vão falar assim, mas quem fez a sua boca? Não, total, É verdade. Eu acho que eu teria Aí, essa preocupação. isso aconteceu. Aí eu falei assim, olha, eu estou falando para o seu bem, para a sua segurança, porque eu gosto de você e quero que você tenha uma imagem, né? Não é para você ser de deboche, para o que não servir, do que não fazer. Do que não fazer, né? Exato. Aí ela falou assim, eu sei, eu entendi. Mas ela tem umas questões diferentes. Ela fez e voltou. E foi engraçado que ela veio no consultório depois de uns 3 ou 4 meses. Mas, como ela estava em São Paulo, ela passou em algum outro lugar, fez o preenchimento naquela semana, e uns 5 dias depois, mais ou menos, ela passou em consulta. Tinha uma paciente que estava na recepção que eu estava convencendo ela de fazer lábio. Ai, já há um meu Deus, tempo. ela achou que você já tinha feito. Aí ela falou assim... Aí, quando ela entra... Mas eu não sabia que as duas iam se cruzar. Eu estava Você nem sabia que ela tinha feito, né? Não, porque para mim ela já tinha feito há uns 6 meses atrás comigo. E ela estava sossegadinha, né? Para mim estava... Né? Quando a minha paciente entra, ela falou assim, olha, eu já não queria colocar mesmo lábio, não queria colocar boca lá. Agora, então, que eu vi aquela paciente, eu falei, mas quem que está lá fora? Eu falei, não sei, uma moça assim. Aí eu dei uma olhada, eu falei, não, calma. Eu falei, não, mas ela estava tão bem. Aí eu perguntei para a minha secretária, ela me avisou, aí ela falou, eu falei assim, não, mas ela estava tão bem, estava bonita, eu deixei ela harmoniosa. Tem alguma coisa errada, ela estava bonita. Não, do jeito que ela está, eu não quero de jeito nenhum. Aí eu liguei para a minha secretária e falei assim, fulana, não, é que ela colocou o lábio não sei aonde, tem uns 4, 5 dias ela está indo embora. Ainda super inchada. Super inchada ainda. Eu falei, tá, entendi. Aí eu expliquei para ela, naquela paciente, eu não ia fazer mesmo lábio aquele dia, mas eu estava no meu... Eu brinco que a gente faz uma programação. Sim. Então, eu deixo geralmente lábio, olheira, por último. Depois que eu melhoro todo o arcabouço, estruturo o rosto todo, aí você vai vendo onde está faltando. Onde está faltando. E você vai harmonizando e vai ficando mais bonito, vai embelezando. Então, geralmente, quando dá tempo, não tem um evento, não tem uma festividade, não tem algo que eu preciso realmente ser mais rápida, e da idade também, né? Eu vou estudando cada caso de um jeito. Aí eu falei com ela, não, calma. Aí eu expliquei para ela, nossa, que susto. Falei, não. Mas é verdade, porque queima o seu filme, né? É uma propaganda negativa. Uma negativa mesmo. Até isso tem que pensar, né? Porque o seu nome... E, por exemplo, qual é a faixa etária que as pessoas mais procuram? Porque a gente vê, doutora, que tem um grupo de pessoas que é aquele bem natural, que a pessoa deixa o cabelo branco, não faz nada, e tem aquela mulher que está sempre fazendo. Por exemplo, dá para uma pessoa, né, sei lá, com mais de 60 anos que nunca fez absolutamente nada, começar a fazer algum tipo de procedimento? Qual a idade que tenha resultado? Né? Ou o que você indica, assim, de quando começar a mexer no rosto? Você vê que, assim, tem algumas pessoas que realmente... Tem os 8 ou 80, 8 ou 80, né? Ou a pessoa começou já a fazer muito jovem, ou ela deixou e aí, de repente... Sei lá, de repente a pessoa tá com outro relacionamento, tá? Ou emagreceu, fez bariátrica, enfim. E a pessoa quer começar, mas aí, sei lá, parece aquele antes e depois, né? Que parece que tem troca. Como que você vê isso, assim? Eu vejo que tudo a gente consegue ajudar. Tá. Consegue, em qualquer idade. Em qualquer idade. Eu tenho pacientes, assim, que eu acho tão bonitinho, que são senhoras de 80 anos. Olha. Verdade. Eu tenho paciente até um pouquinho mais. Mas que sempre gostou de se cuidar. E, assim, quero envelhecer, não quero ficar toda esticada, não precisa ficar artificial, mas eu quero me sentir bem, quero colocar uma roupa e não parecer que eu aparento mais idade do que eu já tenho.
né? Então, se eu puder aparentar um pouquinho menos, porque eu tenho uma paciente, ela brinca assim, eu tenho uma alma jovem. Eu sou jovem, eu sou ativa, esse rosto não combina. Eu falei, a senhora tem razão. Sou obrigada a concordar. A senhora tem razão. Então, a gente consegue sim. Hoje em dia, a gente tem bastantes ferramentas, tem bastante tecnologia que dá para a gente trabalhar bastante essa questão da estética em qualquer idade. E não tem idade. Eu acho que, assim, você lavar o rosto com uma água geladinha já é um tratamento. Porque o que acontece é que hoje a gente tem uma mídia muito pesada. O apelo da estética é muito grande, é muito forte. Não tem como negar. E a gente se rende, porque a gente gosta, vaidade, nós somos vaidosas. Se tem a possibilidade, tem a possibilidade você tá melhor. E tem nicho para tudo quanto é tipo de bolsa. Você tem dos produtos mais simples aos mais elaborados e mais caros. Tem bolso para tudo, né? Tem mercado para tudo. Então, o Brasil é um dos países que mais investe em estética. Dentro e fora, né? Porque vem muita gente de fora, os grupos maiores investem no Brasil pesado nessas linhas, né? Até filtro solar, por exemplo. Né? Antigamente a gente tinha 1, 2, 3, de repente você tem uma prateleira, tem que fotografar às vezes a gôndola para ter certeza se eu não estou esquecendo nada. Aquele não, ainda não, você lançou agora. Mas brincando. Então, a nossa pele, na verdade, ela tem uma capacidade de regenerar naturalmente. Nós temos uma camada hidrolipídica, é a água e a gordura. Então, no dia a dia, a gente não percebe, mas a gente está descamando, a gente está renovando, a pele tem essa condição. Porém, então, se você lavar o rosto com uma água, a água quente do chuveiro, ela já é desengordurante. Então, só que tem sempre aquela história do equilíbrio. Se você coloca demais, resseca demais a pele, você tira a água, tira a oleosidade, mas você também tira a água. No caso dos pacientes com acne. Não é porque ele tem acne, ele tem oleosidade, que eu tenho que deixar a pele dele esturricada, craquelada. Então, eu preciso manter um equilíbrio. Eu tenho que tirar o excesso da oleosidade e devolver a água, para não perder essa água. Porque é isso que vai fazer com que você não envelheça tão precocemente também. Não machuque, não abra a porta de entrada para bactéria, para fungos, enfim. Então, você tem que manter essa camada em equilíbrio. A barreira de proteção da pele, que a gente chama. O fato só da gente já manter a pele limpa, isso já ajuda muito. Se você vai usar um produto mais em conta ou muito caro, a tua pele ela entende muito pouco. Ela vai absorver o que dá. Mas se você manter a água e o equilíbrio da oleosidade, quem faz isso desde sempre vai ver a diferença lá na frente, não é agora. Então, eu tenho pacientes que às vezes vêm amigas. E hidratando, é isso. Eu tenho um caso também interessante, tem muitos causos, né? Então, eram 2 pacientes amigas de infância. Uma sempre gostou de se cuidar e a outra não passava nada. Doutora, eu passava Ponds, depois eu fui passando isso, agora eu já uso outra marca. Eu fui melhorando a minha qualidade, também fui envelhecendo, fui precisando de mais vitaminas. Mas ela sempre se cuidou. Então, quando eu ofereci um programa de tratamento para cada uma, o da paciente que nunca se tratou, nunca foi de passar creme, nunca tomou muito sol, né, de uma forma não correta, porque não tem nada contra o sol, muito pelo contrário. Sim. Ela tem uma pele muito mais envelhecida, eu vou ter que fazer muito mais procedimentos nela do que naquela paciente que sempre se cuidou. E foi um motivo de briga, porque ela falou, por que o dela é mais barato do que o meu tratamento? Por que eu tenho que fazer mais coisas que ela? Porque ela gastou a vida toda e você está gastando Aí eu só tenho que ter agora. muita psicologia, eu não posso falar que você está mais velha, você tá mais... Não dá, mas o seu verdade, banco de né? colágeno é menor do que a poupança de colágeno dela. Ela veio fazendo um banco de colágeno a vida inteira. E outras questões, que não é só isso, né? O estilo de vida, é todo o entorno, o estresse que se submeteu na vida. Cada um tem uma história de vida. Lógico. E essa história de vida, ela vem muitas vezes no seu físico, né? Você está olhando para o paciente, mas ela tem uma história de vida. As rugas de expressão de tanto o paciente ficar preocupado, tenso, nervoso, também não enxerga às vezes direito. Também é isso. Aí você fecha aqui, você vem com um semblante mais pesado, o seu rosto fala. A gente vê isso no visagismo, né? Então, você tenta trazer o paciente para uma forma mais harmônica. Então, sim, quanto antes você começa, a pele ela tem essa capacidade, porque eu tenho pacientes que chegam, você me perguntou a idade, né? Eu tenho pacientes assim, de 50 anos, doutora, eu nunca fiz nada, mas a pele dela é boa, porque ela tem uma genética boa. Mas uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca dormi de maquiagem. Eu sempre usei um sabonetinho para controlar a oleosidade. Eu falei, ok, já foi o suficiente. Então, agora que você está vendo que a tua pele está caindo, você veio já
atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Mas você não precisa de muito. O seu corpo deu conta, seu estilo de vida, como você envelheceu, a sua questão hormonal, deu conta até agora. Daqui para frente, sim, agora você precisa de cuidados. Agora a gente tem que criar, a gente vai de coach. Ó, de manhã, um produto, tá? Eu só vou passar um que eu não gosto de passar nada. Ok, um para tudo. Então passa. O pote do creme é desse tamanho para caber tudo. Mas é bonitinho, porque daqui a pouco, mas você não vai passar um para a área dos olhos, aí volta na outra consulta, porque o procedimento, ele é muito bacana por isso, porque ele fisicaliza muito rápido, né? Então, você faz uma toxina, daqui uma semana, 15 dias, Você tá impecável. Você já está com outra expressão. Aí você fala, nossa, isso dá um ânimo, dá um gás, não é? Poxa, eu fiz alguma coisa que eu já vi fisicalizar, não demorou muito. E aquilo vai... Então, agora eu tenho tempo para respirar. Ela vai muito nisso. Que eu fico me debatendo com ela. Minha mãe, ela minha ama. mãe, assim, ela só não tem o carimbo CRM, porque o resto... Não, e assim, ela ama fazer, ela né? ama. E eu falo, mãe, põe um estimulador de colágeno. Só que às vezes tá mais apertado de dinheiro, fala, não, vou no Botox, que é muito imediato. E às vezes, se você vai fazendo uma coisa que vai te garantir bem ao longo, no longo prazo, os resultados às vezes são até melhores. Não sei, tô falando besteira. Não, mas é verdade. Não. Porque o Botox é muito imediato. Você põe, pô. Não, e ele tem uma função que eu gosto muito, né? Que ele dá um resultado rápido, ele muda a expressão. Então, a sua autoestima já dá um up, já te dá mais coragem, até para você fazer um programa de tratamento mais devagar. Aí dá para fazer esse programa que vai fazendo aos poucos. Quando o paciente ok, eu prefiro começar com algumas tecnologias, estimular o máximo do colágeno. Porque quando eu falo estimular colágeno, eu falo em diminuir a profundidade da ruga, suavizar a linha de expressão, dar mais uma esticadinha, subidinha, né? Esse efeito lift, esse efeito lifting, né? Você já lifting vai trabalhando. É com lasers, isso? Com aqueles lasers, não? Não, depende. Eu tenho algumas ferramentas. Eu gosto de microagulhamento, gosto de juntar tecnologias. Eu faço uns combos, eu faço uns pacotes chamados combo. Que vai do peeling, porque eu trato tudo, eu trato as camadas, né? Então, eu vou do lado mais externo para o mais interno, estimulo o colágeno, clareio a pele, melhoro o poro, é muito o que a você olheira. falou, que incomoda. Por exemplo, hoje o que me incomoda muito é o melasma, por exemplo, né? Então, você tem também tratamentos para clarear, assim, a pele. Hoje em dia, eu adoro um aparelho que eu tenho usado bastante no consultório, que é o Morpheus, né? Que é um microagulhamento, só que é com aquecimento, porque uma radiofrequência, na verdade, o termo certo. Mas para as pessoas, às vezes, entenderem, é como se fosse um carimbo com agulhas, mas, ao mesmo tempo que eu tenho o trauma físico, né, que vai já estimular esse colágeno, essa resposta, eu também tenho um aquecimento. Como eu consigo, numa profundidade maior, eu consigo pegar exatamente os pigmentos de melanina. Então, os resultados têm sido muito bons e duradouros. O que no melasma, muitas vezes, a gente não consegue. Sim. É claro que eu também olho o melasma sob um ponto de vista integrativo, de dentro para fora. Mas, fisicamente, para ter um efeito mais físico e rápido, essa tecnologia tem sido muito interessante. Tenho gostado, veio ajudar muito. Eu estou bem encantada para melasma. Depois, com bom bora lá, espero que a doutora já tenha trazido a agenda dela, né? Para a gente já sair com nossos horários. Mas eu acho muito legal. Vamos falar um pouquinho do livro, Rê? Doutora, fala para nós o livro. Vou mostrar aqui. Chama Bem Viva, de Corpo e Alma. Esse livro, eu sou uma das coautoras. Né? Eu fui convidada pela Paula Lende e pela Cláudia Cardillo. Elas fizeram a pós de medicina integrativa do Einstein e acho que no ano de 2020, na verdade, na pandemia, eu tenho uma amiga que também é coautora e elas me convidaram para fazer um capítulo. Nesse período, eu estava com essa questão, né, da estética e eu já vinha estudando muito isso e foi super bacana. Foi um desafio escrever esse capítulo, colocar isso tudo, uma experiência em 4 páginas. E num capítulo, né? Eu ficava enlouquecida, não pode mais, corta. Eu falei, bom... o capítulo é a beleza e a estética como caminho de cura da alma. Como caminho de cura da alma. E isso, para mim, foi muito bom. Ressignificou muito o meu próprio trabalho. Eu entender que, para mim, que cada um tem um propósito, tem um jeito de trabalhar e que nenhum está mais certo ou errado do que o outro. Cada um vai ter vai atrair as pessoas para si de acordo com o que você sente, né?
e o público. Então, eu dou muito mais o valor pelo trabalho, pela minha escultura, num bom sentido, né? Do que só sair colocando produtos e fazendo procedimentos. Para mim, vai um pouco além. E eu comecei a me respeitar mais e me valorizar mais nesse sentido também, dessa questão da integrativa. Porque custou um pouquinho para fazer as pazes, né, com a questão só da estética, achando que eu só tinha que trabalhar com a questão da cura. E não. Muitas vezes começa de fora para dentro mesmo. Muitas começa vezes com a estética, com botox. E depois as coisas vão desenvolvendo e como o desabrochar de uma florzinha, né? Você vê aquela florzinha, você planta semente, espera ela crescer e a flor vai desabrochando, né? Então, até esse meu projeto que eu fiz, que eu comentei que eu tinha umas lives na época da pandemia, dei uma paradinha, mas daqui a pouco eu vou retomar, vem falando muito nisso, flores em você, né? A gente colocar flores em você. Trazer essa nossa natureza, o melhor que temos. Aprendi muito com alguém que comentou, você não deve se comparar com outras pessoas, você deve se comparar com você mesma de trás. Tá. Você está melhor do que você já foi? Aí sim você pode comparar, você com você mesma. Porém, com outras pessoas não, porque cada flor é única, né? Mesmo uma rosa, você vai ver uma diferença de uma rosa para outra. E é injusto você ser, né? Você não fala com o Criador, você é mais uma rosa no meio desse roseral. Como assim, minha filha? É verdade. Não é? Porque eu acho que com essa coisa das redes sociais, essa exposição, a gente sempre compara o nosso pior com o melhor dos outros, né? Porque a pessoa nunca vai postar no Instagram uma foto dela lá Toda de capenga, pijama, né? E muitas vezes a gente se olha e fala, poxa, então eu acho que esse trabalho de autoestima, ele é muitas vezes uma mola propulsora para a pessoa buscar, né? É o começo, né? Começo, nossa, é muito importante. De uma virada, de uma Mas vida mais esse que saudável. é o importante se você colocar um significado, né? Porque se eu sempre vejo pelo negativo, que eu sou sempre a pior, e você não fala, não, vou usar aquela pessoa porque é possível ficar melhor. Olha como ela era no passado e como ela está hoje. Né? O que ela fez para chegar ali? Não quero ser ela, eu quero ser eu mesma na minha melhor versão. Exatamente. O que eu faço para isso? Aí é positivo, porque muitas vezes a gente não consegue ver isso. Tem muitas pacientes que ficam no negativo mesmo. Então, sai mais de casa, adoece, engorda, deprime, acha que não tem mais jeito. E é um processo bem complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da mídia social. Os adolescentes vêm sofrendo muito com isso. Né? Porque por mais que você fale, é aquela idade que eles não têm uma percepção. Eles não têm outras referências, né? A gente conheceu o mundo analógico, né? Eles offline. não conheceram, né? Para eles é mais difícil. Você fala, não, mas eu quero ser perfeita. Eu falo, mas não é, e ok, sabe? Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Você vai ter que conviver com isso. Você vai achar alguém, vai atrair para te mostrar bem que você precisa valorizar você mesmo, independente do entorno. Mas isso é difícil em qualquer faixa etária. Com certeza. E não é fácil, né? Eu acho que aceitar a sempre um passagem do desafio tempo é muito difícil, também. né? Assim, a gente... porque hoje já não dá para ter a mesma elasticidade da pele que tinha antes. Acho que é difícil para todo mundo mesmo. E doutora Flávia, e aí, quem quiser esse livro, onde encontra? Tem Então, esse livro ou tem tem na Amazon, né? Ah, que legal. Você consegue comprar na Amazon, tem na própria livraria. Na editora. Na aqui, editora. Literary Books. No meu Instagram também tem um Linktree, que também vai direto para o livro, que também cai na Amazon. Então, é fácil procurar. Legal. E foi um grande presente para mim. Eu fiquei muito feliz em participar. Esse livro tem coautores maravilhosos. Nossa, com certeza. Todos nessa questão do olhar como um todo para o paciente. Então, vale muito a pena a leitura. Que Nossa, legal. quero muito ler. E a gente vai sortear 2, Sim. né, para nosso E tá para sair um pessoal. novo. Olha, que legal. Pro ano que vem, a Cláudia já fez alguns convites, nós estamos elaborando, vai ter mais um livro que vai sair por aí. Quem quiser participar do sorteio, vai na nossa página do Instagram, que lá vão estar as regras. Perfeito, né, a gente vai fazer um post de sorteio oficial, né, do livro. Muito bom. E, doutora, deixa suas redes sociais. A gente vai deixar aqui na descrição também, mas fala para o pessoal onde eles te encontram. Quem quiser agendar uma consulta, uma avaliação, quais os caminhos aí que percorre para aí. Eu estou aqui em São Paulo, estou em Moema. Fácil me achar pelo Instagram,
é o caminho mais fácil, porque eu Sim. diminui um pouco as mídias sociais para poder dar conta. Ah, não dá, né, pra gente fazer tudo. Não, senão fica muita coisa. Twitter, Instagram, A gente não, Facebook. Nossa, a gente não Deus. trabalha. Enlouquecedor. Mas eu tenho no Facebook, o nome da minha clínica é Anjo Skincare. Anjo. Mas procurando pelo meu nome, Flávia Macluf já localiza. Então, tem o Facebook, Flávia Macluf. O meu Instagram é doutora Flávia CSC de Cardoso Santos Macluf. E o YouTube também, Flávia Macluf, porque algumas das lives anteriores ficaram salvas lá. Que legal. Legal. Já tem algum material, Os algumas vídeos entrevistas, né? A Eu gente vou quer te baixando pra agradecer lá. bastante, doutora. Foi muito legal o nosso muito. bate-papo. Acho que Muito feliz. deu vários caminhos Sim, para vários quem insights, né? quer procurar uma saúde Integral. né? Não, Integral. A gente acredita muito nisso, né? não só de partes, né? A gente não é Sim. Frankenstein, a gente é um todo, né? Uma coxinha de retalho. Agradecer muito sua presença, agradecer vocês também que estão com a gente. Né, Se Rê? você não curtiu ainda. Outro dia uma pessoa me perguntou sobre... mas eu não estou sendo avisada. Então, ativa as notificações, Isso. né? Para você não perder o nosso podcast. Ele sai todas as terças-feiras, às 16h22. Então, E aí depois fica lá também. Eu vou publicar lá também, vou Isso. postar. a gente agradece. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, Gente. pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até mais.